Eu acho que não dá para desvencilhar esse efeito terapêutico da consciência de realidade que essas experiências trazem. Então, uma coisa é dizer, parecer um sonho, né? Ou num linguajar assim mais popular, foi o efeito de uma droga, assim, né? Não, existe um componente de realidade nesse lugar que foi acessado. Salve, salve, viajantes! Eu sou Yara Nico, psicóloga, psiconauta e perguntadeira que sou. Vem com a gente nessa expedição, onde cada parada revela uma nova perspectiva sobre os muitos e misteriosos mundos dos estados expandidos de consciência. A nave Entre Mundos está pronta para decolar. Apertem os cintos e boa viagem. Esteja você em que mundo estiver. Sophie, que delícia te ter aqui a bordo de Entre Mundos. Faz um tempo que eu quero ter uma conversa com calma contigo, como duas psicólogas interessadas no fascinante mundo das terapias psicodélicas. Então, estou muito feliz. Bem-vinda a Entre Mundos. Para quem não conhece a Sophie Laborde, ela é psicóloga formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma potiguar, com um sotaque delicioso, como vocês vão ouvir daqui a pouquinho. E, além disso, ela está terminando o mestrado dela, também nessa mesma instituição, na UFRN, sob orientação do professor Draulio Barros de Araújo, e ela faz parte de uma equipe que está desenvolvendo uma pesquisa super ponta de lança a nível global com terapia psicodélica, mais especificamente com DMT, que é uma substância psicodélica pela via inalada, para pacientes com depressão. Então, temos muitos assuntos para tricotar e muito o que aprender aqui com Sophie. Seja super bem-vinda, querida. Grata, Yara, obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui. Sou uma grande admiradora do seu trabalho e fico feliz que a gente tenha um tempinho a mais aqui para trocar. Ueba, vamos que vamos, então. Eu vou começar te perguntando o que eu te perguntei quando a gente se conheceu pela primeira vez aqui nesse ano, né? Pessoalmente, pelo menos, no congresso que teve, o primeiro congresso do Conselho Federal de Psicologia sobre uso terapêutico de maconha e psicodélicos, um congresso em que Sophie falou e a gente, enfim, se conheceu lá e eu perguntei para ela, me conta, como é que foi que você se interessou por psicodélicos como psicóloga, assim, como nasceu o seu interesse? Qual é a sua história com isso? Então, o meu interesse por psicodélicos começou através da própria experiência psicodélica. Então, em 2016, eu ainda era um estudante de graduação da psicologia e busquei a ayahuasca, né? Foi o meu psicodélico de escolha à época para lidar com uma situação de adoecimento de um familiar. Então, eu busquei isso que a gente chama de uso terapêutico, né? Eu não conhecia muito, assim, não tinha tido outras experiências, mas pensei que iria encontrar aí nesse chá indígena, né? Talvez uma resposta aos meus sofrimentos da época. Então, esse foi o meu primeiro contato. E a partir de Uhum. então, enquanto estudante de psicologia, eu fiquei muito encantada pela experiência e aí virou assim todo o meu interesse dentro da formação e desde então eu passei a trabalhar sempre com essa intersecção aí, com esse interesse no meu horizonte. Uhum. E então essa primeira experiência com psicodélicos você foi buscar por conta do adoecimento de uma pessoa da sua família. E você estava passando por questões difíceis em relação a isso, é isso? Isso, a época quem adoeceu foi meu pai. A gente nunca constituiu vínculo, eu o conheci com 10 anos de idade. E a gente sempre teve uma relação muito distante, muito afastada, já fazia alguns anos que a gente não se falava. Até que um amigo dele entra em contato comigo dizendo que era hora de retomar o vínculo e deixar as mágoas de lado, porque ele estava num processo de adoecimento muito grave. E o Hum. diagnóstico dele eram 3 meses de vida. Então, o que aconteceu foi que a gente acolheu ele no apartamento, né, onde eu e minha mãe morávamos à época, e eu não tive muito tempo nem para sofrer, né, assim, nem para elaborar muita coisa da relação, porque eram 3 meses de vida, uma quimioterapia que era muito desgastante para o corpo dele, ele estava em uma grande fragilidade, e dentro disso eu entrei em um processo de adoecimento físico, psíquico, se é que dá para separar uma coisa da outra, né? Então eu tinha Uhum. eu tinha uma alergia somatizada que nada passava,
Então, assim, foi um período que eu me encontrei muito desamparada até pela medicina mesmo, pelos alopáticos que não estavam dando conta daquele adoecimento. Então, eu busquei Uhum. como realmente assim, um último recurso aí nessa promessa de que ali eu poderia encontrar algum amparo. E foi algo que à época foi muito impressionante para mim, essa primeira experiência. O que que te Acho que é algo marcou? que eu posso O que comentar. você ficar à vontade para compartilhar? O que te É. marcou dessa experiência nesse momento? Primeiro, eu senti uma grande compreensão com a estrutura familiar, de uma forma geral, né? Então, eu acho Uhum. que veio de um lugar. É muito difícil falar sobre isso aqui, porque as experiências psicodélicas, elas são inefáveis, né? Então, elas são. Essa palavra quer dizer que é muito difícil de colocar em palavras. Então, tudo que eu vou falar aqui é uma tentativa de tradução. Talvez quem já teve alguma experiência psicodélica consiga chegar mais perto do que eu estou dizendo. Para outras pessoas pode ser mais estranho, mas enfim, vou dar o meu melhor aqui para expressar. Eu senti uma grande compreensão em relação aos limites dos meus pais à época, né? Passou assim, subjetivamente era como se um filme passasse. Eu não sei se você já jogou The Sims. Já jogou o jogo The Sims, Aí, Yara? já, já, Que é, você cria um já, sim, assim. sim, sim. É. Era Era esse o esteticamente cenário. parecido? Esteticamente vinha assim o meu pai, e aí vinha assim, como que ele se constituiu como pessoa, enfim, uma coisa muito direta em relação ao meu sofrimento. Isso eu acho que foi algo que me pegou muito, assim, né? A experiência foi diretamente dentro daquilo que estava sendo a maior causa do adoecimento. E é porque eu lembro que eu também chorei muito nessa sessão, né? Eu encarei isso de uma forma que fazia sentido ser compreensiva com ele, mas ao mesmo tempo um reconhecimento muito profundo do meu sofrimento, do meu desamparo. E do desamparo mesmo, né? Eu acho que esse era o meu maior sofrimento à época, né? Eu voltei a ser aquela criança que não conhecia o pai, né? E agora nessa situação de cuidado com o pai que não estava ali presente para mim, né? O processo de adoecimento dele veio com muita tristeza, veio com muita raiva, não foi muito uma retomada de vínculo. E eu lembro que Uhum. dentro dessa experiência, eu tive uma experiência subjetiva muito forte de ser acolhida por seres da natureza. E- Eram vozes femininas. A sensação que eu tinha é que eu era abraçada como se eu tivesse. Eu moro perto da praia, né? Então eu tenho uma relação bem próxima do mar. A sensação que eu tinha é como se eu tivesse boiando em uma água assim bem quentinha mesmo, quase submergida assim, muito acolhida por seres da natureza que diziam que aquilo era uma parte da minha história só e que ia passar e que Hum. ia ficar tudo bem. E a sensação naquele momento enfim, dessa cena foi que a ancestralidade, ela não estava só no meu pai, né? A ancestralidade, ela também estava na natureza. Ela também estava no mundo invisível que me amparava ali, né? Então eu sinto que foi muito transformador para mim, tanto poder contingenciar aquele sofrimento dentro de uma temporalidade, aquilo iria passar, quanto para eu me dar Hum. conta que existe uma dimensão maior do que essa do nosso ego individual e dessa família próxima, né? Existe uma ancestralidade, existe um amparo que vai para além dessa estrutura familiar. E Uhum. posso dizer que foi muito importante para os meses que se seguiram, né? Eu senti realmente, principalmente assim, foi meu primeiro uso, então eu não sabia como que se ficava depois da sessão, né? Talvez É o isso que eu ia te durante a perguntar. sessão. Aham, aham. Como é é, o que, que perdurou assim dessa experiência como transformação para você? Primeiro que eu fiquei muito impactada, né? À época não existia muito material online sobre integração psicodélica, né? Sobre, enfim, como que a gente podia dar um contorno a essa experiência. E eu encontrei amparo muito conversando com pessoas que já faziam uso da ayahuasca, de poder falar sobre essas cenas, sobre esses efeitos tão distintos da nossa fenomenologia ordinária, né? Mas eu sinto que o que reverberou foi, de fato, uma tranquilidade que me acompanhou nos próximos dias, como se os pensamentos estivessem mais limpos, como se eu conseguisse estar mais presente naquele cenário que era muito difícil para mim, o hospital, né? Enfim, o câncer, né? Uma doença que é muito devastadora, assim, né? Então eu sinto que eu consegui estar mais presente, consegui estar mais inteira dentro daquilo. E isso Uhum, não veio com uhum, eu tô 100% bem, veio com eu reconheço que eu também estou sofrendo, né? Mas eu também preciso estar aqui uhum, nesse momento. uhum. Uau, arrepiei aqui de te ouvir.
compartilhar essa experiência. Primeiro, pelo desafio que eu imagino que você passou, né, como filha, são histórias que mobilizam muito profundamente, né? E essas experiências podem ser realmente muito reais, né? Fiquei arrepiada com o acolhimento que você sentiu no corpo mesmo, né? Pelo que eu entendi, assim. E esse estado mesmo de baixa, acho que de ansiedade, de presença, né? Pós-ayahuasca, ele é um estado documentado, não é que todo mundo experimenta isso, não é que sempre é assim, né? E pode ser muito terapêutico mesmo, né? Muito terapêutico você poder estar ali completamente presente com tudo que há, inclusive seu sofrimento, né? E aí, como é que daí você foi parar no mestrado, na UFRN, com terapias psicodélicas? Como foi esse processo? Então, depois da experiência, eu fui também buscar, dentro da graduação da psicologia, algo que me desse alguma explicação para aquilo, né? Eu acho que eu fui bem nessa Uhum. coisa já sendo pesquisadora ali, né? Como que isso aconteceu? O que está Uhum. envolvido psicologicamente? E dentro da grade, pelo menos os professores da época, não tinha muito interesse mesmo, né? Então ficava como algo, é um chá indígena, é um alterador de consciência e só, né? Não tinha muito essa discussão do subjetivo ou mesmo essa ponte da psicologia com esses saberes. E aí eu encontrei na psicologia transpessoal, que é uma abordagem da psicologia, eu encontrei uma teoria que abarcava esses estados não ordinários de consciência, né? O Stanislav Grof, que fundou a teoria, ele tem uma vasta literatura aí com sessões de LSD em contexto terapêutico. Então, eu comecei a forjar meu caminho dentro da psicologia transpessoal e fui para a clínica, deixando um pouco de lado a questão dos psicodélicos academicamente, profissionalmente, porque eu não encontrei esse espaço. Mas continuei Uhum. frequentando rituais de ayahuasca e também usando outros psicodélicos em contexto mais recreativo, né? Até que Uhum. me formei e aí fui passar um tempo viajando, fui ser nômade, né? Tive esse momento Você pós-pandemia. também? É verdade. Temos É, isso em comum também. tive, sim. Fui morar um tempo na Pipa e aí a coisa do atender online fui percebendo que o lar, ele podia acontecer em vários lugares, mediante a gente estar se sentindo pertencente ali, então dei minha viajada. Até que eu soube que iria começar um estudo na UFRN, do grupo do professor Draulio, que era o mesmo grupo que lá em 2016 estava estudando a ayahuasca, né? Então é um grupo que Uhum. trabalha aí há décadas com os psicodélicos nessa intersecção da saúde. Só que nunca teve nada a ver com psicologia, era assim, Instituto do Cérebro, né? Enfim, um viés mais neurocientista, mais médico, só que dessa vez tinha a perspectiva de trabalhar com a psicologia. E aí eu Uhum. lembro de voltar a Natal para a entrevista com o Braulio, e até o hospital universitário, eu cheguei lá, a gente foi conversar, e eu, nossa, eu tô conversando com o Braulio, né? Toda essa admiração de longe, mas também um físico, né? Um neurocientista físico, alguém mais distante, assim, do meu percurso acadêmico. E aí eu falei, ó, eu não tenho muita base em pesquisa, tá? Meus caminhos foram outros, eu fiz psicologia comunitária, fiz psicologia jurídica, depois fui para clínica. Mas eu tenho muito interesse, eu tenho muita curiosidade e eu tenho vivência nesses estados ampliados de consciência, né? Então, eu posso contribuir com uma experiência clínica e também com o meu próprio repertório, né? Eu sinto que isso me apropria um pouco mais, me dá mais segurança de estar nesse espaço. Porque, assim, a ideia inicial era atuar como terapeuta psicodélica, né? Então, o mestrado Uhum. entrou como aí, como a via para poder atuar, ter essa experiência clínica, né? Então, eu não busquei bem o mestrado, né? O mestrado foi um meio para que, enfim, eu tivesse tendo essa experiência e Uhum. também, no final das contas, a Uhum. pesquisa dá esse lugar de partilha, né, do que você aprendeu, então Total, fez super sentido. E aí eu fui total. assim, na cara e coragem, o Braulio super me acolheu, assim, foi, a princípio eu nem sabia muito bem como é que era a atuação da psicologia, mas a gente foi tecendo, e aí desde 2021 eu tô junto ao grupo até hoje, né, a gente tá aí fazendo essa ponte da contribuição da psicologia com esse lugar do terapêutico, que antes era muito relegado aí à própria substância e pouco a esse lugar de cuidado, né? Uhum. Uhum. Quero te perguntar muito sobre essa pesquisa, mas antes, eu queria muito fazer um parênteses, que é a razão pela qual você foi
pelo mestrado, né? Que é essa possibilidade de fazer terapia psicodélica, de aprender a fazer, né? Com um amparo legal, né? Além de estar produzindo conhecimento fundamental aí para o desenvolvimento futuro dessas terapias no Brasil e no mundo. Então, eu, na verdade, queria sublinhar que a oportunidade que a gente está tendo de conversar com você, uma psicóloga que pode nos contar a respeito do que acontece num processo de terapia com psicodélicos ou em sessões com psicodélicos e o papel, né, de um profissional de psicologia, é, e pode nos contar tranquilamente, porque você está fazendo esse trabalho num contexto legalizado, quando a gente está falando de substâncias, a maioria delas proscritas, né? E, enfim, criminalizadas. Então, é um privilégio a gente ter esse relato aqui da sua parte. E queria começar, então, enveredando aí nessas pesquisas da UFRN que você está envolvida. Conta um pouquinho para a gente, Sofia, que pesquisas são essas? Como é essa pesquisa com o DMT? O que vocês estão fazendo lá? A pesquisa com o DMT surge, na verdade, a partir da pesquisa com a ayahuasca, que foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, um ensaio clínico, que notou efeitos antidepressivos da ayahuasca nesse contexto clínico, em contexto de pesquisa. Só que pensando aí em oferecer o psicodélico como um tratamento, a ayahuasca levanta muitas questões que dificultam com que ela seja aplicada nesse contexto, né? Algo que a gente conversa hoje é até qual o sentido de uma substância como a ayahuasca, que tem todo um uso ritual, todo um uso cultural, enfim, que engloba muitos outros fatores, ser levada para um hospital, ser tirada de contexto, dentro de um contexto de ciências da saúde, em que efeitos como, por exemplo, a purga, que tem todo um sentido quando a gente olha para o uso tradicional, é vista como um efeito adverso, né? Então, Uhum. parecia não conversar essa perspectiva de tratamento com essa proposta da terapia psicodélica, que é oferecer, né, essa outra via de cuidado em saúde para pessoas que estão em condições existentes que os remédios não dão conta, né? Então, começou um pouco Uhum. daí. Se viu que com a ayahuasca tinha esses efeitos antidepressivos, e a aposta foi que a DMT, que é o composto psicodélico da ayahuasca, poderia, então, de uma outra forma de administração, porque a ayahuasca é um chá, é a via oral de administração, por uma outra via, a inalada, ela poderia ter efeitos antidepressivos, então a ideia era fazer esse teste, né, e ver se, enquanto inalada, que apresentou fenomenologia diferente de efeitos, os efeitos são mais curtos, né, então teria uma vantagem para esse contexto. Se iria de fato ter efeitos antidepressivos, e nesse contexto, a minha função enquanto psicóloga era criar um contexto que promovesse o terapêutico e reduzisse os riscos, né? Uhum. Então, eu fui demandada, né, tanto eu quanto o outro psicólogo que compõe a equipe, a criarmos um protocolo, né, que permitisse que essa experiência, desde o preparo até o final do uma participação da pessoa no estudo, pudesse ter ali uma maximização desse terapêutico. E aí que a gente chega em duas fases, né? A primeira de pessoas saudáveis, que é a nomenclatura que as ciências da saúde dá para quem não tem nenhum diagnóstico em saúde mental, né? Então, chama pessoas saudáveis quem não tem nenhum diagnóstico. Foram 25 Uhum. pessoas acompanhadas nessa fase, perdão, E você 27. participou dessa fase, Sofia, Isso, participei, como né? terapeuta também. E eram pessoas Isso. já com experiência com DMT inalada, não? Isso. A primeira fase, essas 27 pessoas já tinham experiência com DMT de alguma forma. Não precisava ser inalada. Tá. Poderia ter sido ayahuasca, né? E aí variava. Tinha gente que tinha tido uma experiência só na vida e tinha gente que teve 100, né? Então foi um público bem diverso e a pesquisa ela tenta dar essa mesclada em idade, em gênero, né? Enfim, para que tenha uma representatividade. E essa primeira fase Uhum. eram basicamente pessoas que já tinham tido experiência com o psicodélico, né? Com o DMT. E que tinha um perfil, assim, de achar muito interessante esse estudo rolando, que queria estar participando, porque tem o psicodélico no hospital, né? Então, enfim, tinha essa expectativa de estar contribuindo com a pesquisa. Então, essa foi a primeira fase. Uhum. E, em E para que seguida, foi essa primeira fase? Desculpa te interromper, Sofia. Qual era o objetivo dessa primeira fase? tá, a fase um ela avalia a segurança e tolerabilidade da substância,
né? Então, primeiro se aplica em pessoas que não têm diagnóstico, para ver que é uma substância segura e é tolerável, né? Então, esse Uhum. básico precisa ser publicado dentro do contexto das ciências da saúde, para que depois, de fato, se possa trabalhar com Perfeito, pacientes. perfeito. E define dose também, porque eu fico pensando, o estudo de vocês, até onde eu sei, é o primeiro estudo do mundo, com DMT inalada, parará. Então, eu fico pensando, não tinha esse parâmetro científico antes, né? Então, também para definir essa questão de dose, como é que vocês acertaram isso, assim? Isso. Foi randomizado, a gente estabeleceu uma proporção de 1 para 4. Então, esse estudo, ele é uma dosagem, são duas dosagens distintas no dia. Primeiro, a pessoa passa por uma dose mais baixa e em seguida uma dose intermediária, né? Então, assim, qual a Tá. ideia? Primeiro, se tem um contato com a dose baixa, então, para se ter uma ideia do que vai ser o efeito, para se ter uma familiaridade com aquele estado no ordinário de consciência, para depois passar para uma dose maior, né? Então, como que a gente fez? Primeiro, a dose baixa, seguindo a proporção de 1 para 4, era como se a primeira dose fosse 10 miligramas, a segunda dose seria 40 miligramas, né? Tá. Se a primeira dose fosse 15, a segunda seria 60. E fomos fazendo testes randomizados, né? Então, Uau. existia um certo grupo de participantes que usavam uma dose, outra usava outra dose. Então, no final das contas, a gente foi vendo qual que seria a melhor dose pensando no terapêutico, né? Nem uma dose tão baixa Uhum. que os efeitos não tivessem lá, e nem uma dose tão alta que pessoas que nunca tiveram experiência psicodélica, que é o perfil da maior parte dos participantes, né, dos pacientes, também não fosse experiência tão longe, assim, tão intensa, que Sim, pode ser muito desafiadora uma experiência psicodélica quando intensa. sim, sim. Entendi. E aí, passada, essa foi a primeira fase, esse estudo está publicado, né? E, Isso, e aí, vocês embarcaram, então, na fase já com os pacientes com depressão. isso. São todos com depressão resistente a tratamento? Os pacientes desse estudo? Isso, a resposta parcial também foi abarcada, né? Então, é isso. Não tem a resposta significativa, Hum, mas tem alguma resposta aí ao tratamento, né? E é uma resposta farmacológica. Então, se a gente pensa que de 10 pessoas que têm depressão, 3 não respondem ao tratamento de forma adequada, essas 3 pessoas, esses 30% têm depressão resistente ao tratamento. E a resposta parcial é quando se usa o fármaco, tem algum efeito terapêutico, mas não satisfatório. Então, nessa segunda etapa, todas essas uhum, pessoas foram admitidas e podiam ou entendi. não ter tido experiência com a DMT. Tá. E esses estudos, essa fase do estudo também já está publicada, né? Em linhas gerais, quais são os resultados? A DMT se mostrou, DMT inalada, eficaz para redução de efeitos, de sintomas depressivos? Sim, né? Esse efeito também foi percebido com a DMT inalada. E algo de muito interessante dessas terapias psicodélicas em geral é que quando a gente pensa no fármaco tradicional, o tempo do efeito no depressivo ele leva um tempo para acontecer. 2, 3 semanas, é algo gradativo. Com psicodélicos, os efeitos são imediatos, né? Então, se percebe a redução das escalas de depressão, que é a forma que se mede, né? Se quantifica essa redução de sintoma. No dia da dosagem, um dia depois, e esse efeito ele é sustentado, né? Foram medidos efeitos até 3 meses depois. Então, realmente existe um potencial antidepressivo e os resultados são muito impressionantes, tanto por serem condições Bom, resistentes a tratamento, quanto porque é uma experiência que dura da ordem de 15 a 20 minutos, né? Então, talvez bom, isso nos indique a potência que é esse psicodélico, né? Dentro desse contexto. E também pensando que a gente está falando aqui de um efeito terapêutico de uma substância dentro de um contexto protegido também, né? Então, acho que é algo sim, que foi observado, sim. inclusive no meu mestrado, né? Que eu investiguei a parte mais qualitativa, né? A experiência das pessoas que tiveram a experiência com DMT, que foi na primeira fase do estudo. Então, eu quis investigar as pessoas Bom, saudáveis. Eu fiz assim, tá, a uhum, gente tá falando aqui de uma substância que tem potencial terapêutico, que tem efeitos antidepressivos, mas o que que de fato acontece nessas experiências e que se reflete nessa redução dos sintomas?
né? Então, foi um estudo Aham. que mais de 50 sessões psicodélicas foram transcritas, né? Foram, enfim, foram identificados alguns padrões do que acontece nessa experiência subjetiva. E algo de muito interessante é que dentro dessas pessoas ditas saudáveis, sem nenhum diagnóstico, 80% delas relataram que foi uma experiência terapêutica. Então, do que a gente está Uau. falando quando a gente fala de efeitos terapêuticos em pessoas que não têm diagnóstico, né? Então, existe Boa. aí na experiência, E de aí, fato, uma promoção de saúde, né? Que vai muito para além Aham. da ausência de um sintoma, de uma disfunção, mas que talvez exista aí, né, essa aproximação do terapêutico do uso. Então, Hum. voltando para a sua pergunta, existe uma avaliação quantitativa, então uma redução aí nas escalas, mas existe também esse trabalho aí, né, subjetivo que acontece dentro dessa experiência sim, e que acaba ficando sim, um pouco de fora, né, dentro desses resultados do exato. artigo, né? Exato, e é sobre isso muito que eu quero conversar também contigo, porque é isso, na lógica científica ocidental, tal como ela se estabelece, né, há uma valorização muito maior dos estudos quantitativos, e não que eles não sejam importantes, né, mas quando a gente está falando desse tipo de terapia, né, desse tipo de medicina, a gente está dizendo de um processo que envolve muito além do que toma um fármaco, nada acontece comigo, ele só atua lá no meu cérebro e eu começo a melhorar, né? Tem uma experiência que é fundamental. E, e aí essas experiências, em geral, elas não são relatadas ou investigadas ou analisadas nos estudos científicos. Existem vários, né? Mas a prioridade não é essa. E tem uma riqueza enorme, né? E queria muito te ouvir falar, assim, como que é uma experiência com o DMT inalado? Assim, o que que você encontrou como característica central, além do fato dela ser rápida e intensa, né? Já entendemos, uns 15 minutos e bem intensa, né? Como que é uma experiência com esse psicodélico, né? Tá. Os efeitos, eles começam imediatamente após a inalação. Algumas pessoas relatam até durante a inalação os efeitos iniciarem. E os efeitos, eles Uhum. costumam iniciar intensos e vão reduzindo com o passar do tempo, né? Com um pico da experiência aí da ordem de 3 a 5 minutos e depois vai reduzindo, né? Então, Bem rápido, né? existe super rápido, assim, rápido e intenso, né? Então, existe essa primeira, pensando assim, a fenomenologia dos efeitos temporalmente. De início, existe um efeito físico que é muito proeminente, né? Então, as pessoas sentem o corpo fica mais gelado, mais quente, como se a substância entrou no corpo. Tem essa sensação, com uma grande leveza corporal, né? Então, sente-se primeiro esse efeito corpóreo, para em seguida começarem os efeitos psicodélicos, né? E o DMT ele é uma substância muito visual, né? Todas as pessoas dentro do estudo tiveram pelo menos uma experiência visual em alguma das doses. Dentro Tá, disso, o primeiro efeito visual costumam ser mandalas, né? Costumam ser figuras geométricas, costumam ser imagens que são mais desprovidas de algum sentido psíquico, vamos dizer assim, ou algum sentido simbólico, que podem evoluir para cenas complexas visualmente, que é o que as pessoas chamam também da outra dimensão que acontece aí na experiência com DMT. É uma experiência muito visual que muitas vezes as pessoas relatam que nos levam para outro lugar. E existe algo Uau. muito interessante desse outro lugar, é que apesar de ser uma fenomenologia muito distinta da nossa aqui, do nosso estado de consciência ordinário, as pessoas relatam que esse lugar acessado parece ser mais real que a realidade. Então, não é Aham. incomum um relato das pessoas dizer ao final da experiência, dizer, não, aqui é uma simulação, lá é a realidade, né? Lá Aham. é, enfim, das coisas aconteciam. Então, o que, já abrindo um parênteses, né, querida, desculpa te interromper, mas assim, pensando nesse fio que a gente está puxando juntas, que é sobre a experiência psicológica e os impactos da experiência psicológica, né? Quer dizer, essa não é uma característica qualquer, né? Quando a gente fala bom, o que que pode perdurar, para quem nunca teve essa experiência, né? Queria só deixar essa provocação, né? Porque a gente pode já ter tido uma experiência de voltar para um sonho que é muito real,
e ele impactar muito o nosso dia ou semanas, porque você passou por uma experiência. Mas ainda assim, né, a gente tem uma relação com o sonho, pelo menos a nossa cultura, de que, bom, foi um sonho. Isso foi uma coisa que existiu na minha cabeça. E ponto. Por mais impactante e real que ele possa ter sido. O que você está nos contando é uma coisa diferente dessa. Que é, não, você vai, a sensação, a experiência é de ir para uma outra dimensão, para um lugar que é real mesmo, ele existe, ele é mais real que essa realidade, portanto, ele continua existindo, pelo menos como uma experiência subjetiva, né? Ele continua existindo depois que você volta. As chances dele continuar existindo para você é muito maior se essa é uma realidade mais real do que essa. Então, eu acho que essa é uma das chaves, não sei o que você acha. Para mim, assim, essa é uma das chaves do poder profundamente transformador dessas medicinas, né? Essa característica psicológica, enfim. Eu acho que não dá para desvencilhar esse efeito terapêutico da consciência de realidade que essas experiências trazem. Né? Então, uma coisa é dizer, parecer um sonho, né? Ou num linguajar assim mais popular, foi o efeito de uma droga, vamos dizer assim. Né? Não, existe um Uhum, componente de realidade nesse lugar que foi acessado. Né? uhum, E existem, inclusive, estudos, né, com DMT inalado em contexto naturalístico, né? Enfim, sem ser em contexto de pesquisa, em que as pessoas passam por algo que é chamado choque ontológico. Porque essa experiência leva para um lugar que é tão real na experiência da pessoa, né, que a gente está falando aqui de realidade psíquica. Então, assim, sim. que é tão real que depois da experiência faz a pessoa ter um choque da própria ontologia, ou seja, do próprio pensamento sobre o que é a realidade, né? Sobre o que é talvez uma crença espiritual, né? Então esse é até um risco, vamos dizer assim, de uma experiência com DMT ou de uma experiência psicodélica, te fazer questionar até a forma que você enxerga o mundo, o universo, sua vida, enfim. Então Uhum. não é trivial essa experiência para as pessoas. Total, total. E quando você fala de uma realidade psíquica, né, eu acho legal a gente esclarecer que é uma realidade psíquica, ponto. Você teve essa experiência de que aquilo é mais real do que essa realidade, né? E que aí é uma questão de elaboração pessoal, ou, né, assim, como é que você lida com essa experiência subjetiva. E há quem lide com essa experiência subjetiva dizendo, não, ela é mais do que uma realidade psíquica e só. Ela é realmente, né, uma realidade que eu não acesso nesse estado aqui. E aí esse choque, né, a depender das crenças que você tenha antes e tudo mais, pode ser positivamente transformador ou muito desorganizador. Afinal, o que é realidade, o que não é realidade, como organiza. Acho que é esse risco, né, que você está pontuando e que faz muito sentido mesmo. Depois a gente continua nessa parte para pensar até características específicas, né, da terapia com psicodélico que a gente não tem que manejar numa terapia sem psicodélico, né? Acho que esse é um super ponto. Isso, isso. Vamos entrar, tem insights aí dessa discussão. Mas voltando um pouco mais para a experiência com a DMT, dentro dessa outra dimensão existe um fenômeno super curioso, que é o encontro com entidades. A Uhum. entidade é um ser que parece ser uma inteligência distinta da sua, né? Não é encarado como uma projeção mental, é como se realmente existisse um outro ser ali, uma outra inteligência, e que mais de metade das pessoas que encontram essas entidades relatam se sentir cuidadas por elas. E isso é muito curioso, né? Assim, apareceu uma. Tá, vou trazer uma entidade aqui que pode aparecer. Buda, uma entidade que pode aparecer, uma experiência que apareceu, né? A sensação de encontrar essa entidade era uma sensação de ser cuidada por ela. Seja porque ela passou essa Uhum. sensação, ou porque ela disse algo como está tudo bem com você, né? Então, existe esse fenômeno curioso do cuidado. E 30% das pessoas que encontram essas entidades, elas relatam receberem orientações das entidades sobre alguma questão da vida delas ou de um sentido existencial mais amplo, né? Uhum. Então, não é incomum que surjam Que insights a curioso. partir dessa interação, né? E o insight Uhum. ele vem muito de uma questão que a gente já vinha pensando, né? Então, o insight
vem muito desse lugar, né? Tava com conflito, tava pensando isso e aí veio um insight. Então, às vezes, existem insights que são relacionais, que são profissionais. Isso aparece na experiência e é a partir de um lugar muito diferente, né? A partir de um lugar realmente que as pessoas significam mesmo como o espiritual ou místico, a depender da crença de cada um, né? Muito curioso. Isso é uma coisa bem específica da DMT na Ada, Sofia. Assim, esse encontro com entidades é bem característico. Você não encontra, né, essa alta porcentagem com outros psicodélicos. Estou certa? Isso, é bem específico da DMT. Pode acontecer com outros psicodélicos, né, com a ayahuasca, inclusive, que é a DMT de outra forma, mas parece ser muito específico da DMT inalada, Uhum. né? Esse caráter, que são as entidades, mas eu também diria que essa dimensão transpessoal, né, ou mística, enfim, depende do sentido que cada um dá. Eu gosto muito do transpessoal porque a etimologia diz que é além da pessoa ou além do ego. Então, são esses fenômenos que transcendem a nossa experiência individual ordinária, né? Então, seja encontro com entidades, seja experiência de unidade com um todo, uma conexão maior com nós mesmos, com a dimensão ecológica, os sentimentos positivos transcendentes, como amor, como perdão. A experiência rápida e impactante com a DMT abre também esse lugar e essa dimensão. E enquanto terapeuta, não tem como desvencilhar isso do terapêutico, né, que aparece ali. Então, você acessar ali um estado de consciência que te coloca em contato com algo maior, com algo do transcendente, pode ser muito terapêutico, pensando que o sofrimento muitas vezes vem de hábitos de pensamento sobre nós mesmos, né, e para nós mesmos. Então, tira a gente um pouco desse fluxo, dessa ruminação, né, para ter atenção aí, atenção e amparo, talvez, de outras dimensões, né? É, total. E como foi essa sua experiência primeira, né? Esse contato com entidades que te ampararam, né? E como muda a perspectiva, né? De sair desse looping que você está contando aí, né? Que a gente entra mesmo, né? Todos nós, com as nossas questões. É, e quando a gente consegue ter uma experiência de uma grande tomada de perspectiva, né? Isso é muito terapêutico, tem um potencial terapêutico incrível. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito curiosa, e você super pode falar, não tenho a mínima ideia, tá? Porque a gente está nesse campo cheio de mistérios mesmo. Você tem alguma hipótese, assim, tendo trabalhado com DMT, lido artigos, visto experiências e tudo mais, você tem alguma hipótese de por que com a DMT inalada é mais comum esse encontro com entidades? O que é isso? Fico muito curiosa, fico com vontade de ficar indo atrás dessa pergunta. Você tem alguma ideia? Pode ser que não. Olha, existe uma. Eu não tenho nenhuma grande hipótese, né? Mas existe um estudo que foi muito curioso, que eu vi escrevendo minha dissertação, que fala assim: o DMT simula a experiência de quase morte, né? Esse é o título em inglês, né? O DMT ele modela a experiência de quase morte. E aí, o que consiste esse estudo? Aplicaram em pessoas que tiveram experiência com DMT a escala da experiência de quase morte. E o que eles encontraram é que existem elementos muito comuns entre pessoas que relataram a experiência de quase morte, né, e voltaram, né? Então essa experiência quase morreu e voltou, e essa experiência subjetiva, e a experiência com a DMT. Então, algo de muito curioso é também esse encontro com entidades, né? Então, assim, é como se a fenomenologia da experiência mesmo, e pensando que a DMT é uma substância endógena, né? Nosso próprio corpo produz. Então, está no cérebro dos mamíferos, também está nas plantas, está em toda a natureza, né? Isso levanta uma hipótese que é, qual a função da DMT no nosso corpo? Por que que a gente produz? A que que serve a DMT? E por que que a experiência com DMT é tão parecida com a experiência de quase morte? Né? Então tem todo um mistério que envolve isso aí. Tudo isso é hipótese, né? Não tem como testar muito enfim, não tem como quantificar isso muito bem. Mas acho que traz esse aspecto muito curioso. E quando a gente olha para a tradição, né, a ayahuasca, do Quechua, né, a tradução é videiro dos mortos. É um pouco isso, né? Vinho dos mortos, né? Então, no próprio nome já carrega essa relação com a morte. Então, Exato.
É muito curioso tudo, mas assim, hipótese não tem muito não, tenho mais curiosidade mesmo. Sim, o que longe de ser um problema é o que nos move, né? E, Sophie, agora a gente voltando, né, para os estudos com os pacientes com depressão e tudo mais, né? é, Queria entender, porque essa ideia são outras pessoas, né, que chegam, pessoas que estão em sofrimento, que não estão encontrando alívio, ou alívio parcial, ou nenhum nos antidepressivos convencionais, né? E que chegam num estudo para passar por uma experiência muito inusual. E aí eu fico, já sabemos aí os resultados, né, que são resultados bem promissores de um efeito antidepressivo rápido da DMT para essa população em alto sofrimento que não encontra alívio, mas queria saber melhor qual que é o papel do profissional de psicologia nesse estudo. Quer dizer, a pessoa chega lá numa sala e toma um medicamento, DMT inalada, puf, tem uma experiência, vai embora para casa e melhorou da depressão. É simples assim, ou não, requer todo um cuidado psicológico ao longo desse processo e como ele é. Leva a gente assim para essa viagem do que acontece. Eu gosto de imaginar um filminho assim, sabe? Como acontece esse processo? Tá. Primeira etapa existe uma triagem médica, né? Essa triagem, e é importante falar isso aqui porque os psicodélicos não são para todo mundo. Existem condições clínicas que desaconselham o uso de psicodélicos, né? Então a gente fala assim, por exemplo, eu falei do primeiro estudo, a DMT é segura e tolerável em pessoas saudáveis, em pessoas que não têm nenhuma condição de saúde, né? Então não é para todo mundo. E a triagem ela dá conta disso, né? Uma triagem bem minuciosa médica, em que se vê todo o histórico clínico do paciente e vê se a pessoa está elegível ou não para o estudo. Então, isso aí já é uma grande redução de danos, tá? Então, a gente já parte desse lugar de Uhum. cuidado que é Que diferente, pessoas que enfim. não participam, Sofia, assim, que pessoas que, para quem não é aconselhável, psicodélicos ou DMT inalada e que não participaram dos estudos. Sim, existe a questão cardiológica, porque a DMT ela aumenta, né, os batimentos cardíacos, enfim. E que é mais um cuidado, tá? A gente precisa ser muito cuidadoso, Yara, hoje, nessa retomada das pesquisas com psicodélicos, porque a primeira vez que isso aconteceu, nos anos 60, não existia muito essa dimensão do cuidado com o set, com o setting, né, com esses elementos. E, enfim, a gente sabe que está lidando com substâncias muito potentes, sejam para cura ou seja para desorganização, e também com grandes estigmas. Então, a pesquisa ela é muito cautelosa. A gente tenta evitar populações clínicas que, dentro do que a DMT mexe ali fisiologicamente, poderiam ter aí alguma, enfim, alguma condição que Intercorrência, piorasse, problema. Sim, algum risco. total. Então, existe esse cuidado e existe também um cuidado com pessoas que têm histórico familiar ou já tiveram episódios psicóticos, né? Então, isso é um cuidado também que não existe aí essa grande evidência científica que não pode, mas que a gente não vai também fazer o paciente de cobaia, né? E, enfim, colocar num possível risco. E pensando aí em quem toma remédio psiquiátrico, né? Como a DMT ela atua na serotonina, existe um risco aí de pessoas que usam medicações também nessa classe, né, de ter uma crise serotoninérgica, então isso aí também é ajustado. Então, existe todo um cuidado que é feito através do médico e que faz com que essa pessoa entre para a pesquisa tem dado conta dessa parte mais fisiológica, biológica, né? Porque a gente está falando aqui de experiências que são psíquicas, mas também são biológicas, também são espirituais e também são socioculturais, quando a gente pensa que vive aí no contexto mais amplo do que esse cuidado, né? Esse lugar protegido que a pesquisa cria. E aí, voltando assim temporalmente, o primeiro momento de cuidado com a psicologia é o preparo. E aí o preparo, ele serve para a pessoa ser informada de qual a substância que ela está usando. É uma substância segura, os possíveis efeitos são esses, o tempo de duração do efeito vai ser aproximadamente esse. Existe um grande fator de segurança que as pessoas são informadas sobre cada momento da pesquisa.
A coleta vai começar em tal horário. Dentro da sala vão estar o médico, enfermeira, eu vou entrar em tal momento. Então, dentro desse protocolo, se existe, é como se fosse uma peça de teatro. Cada um vai encenar ali uma função. E isso está sempre muito bem alinhado, Yara. O que a gente diz que vai acontecer, acontece durante a sessão. E tudo isso ajuda a trazer uma sensação de segurança, porque uma experiência psicodélica, ela abre muito imprevisível, né? Então, eu informo os possíveis efeitos, mas ninguém sabe o que vai acontecer durante. Então, poder ter esse cuidado, poder ter essa previsibilidade externa do que vai acontecer, traz muito fator de segurança. Então, talvez um primeiro preparo seja informar sobre a substância, sobre os procedimentos, que a qualquer momento, em qualquer etapa, a pessoa pode desistir do estudo também. E aí discutir os cuidados específicos de cada pessoa, porque um protocolo ele padroniza, porque precisa ser replicado. A gente está falando de uma pesquisa clínica. Ao mesmo tempo, todo cuidado é individual. O cuidado ele é individualizado. Então é como que eu, enquanto terapeuta, posso cuidar de você nessa situação. E aí entram competências que são distintas das que a gente lida aí no nosso cotidiano clínico não psicodélico, vamos dizer assim. Então, técnicas complementares. Então, se é informado como que a pessoa pode usar da respiração como uma âncora interna, né? A respiração diafragmática, ela é passada. Então, a gente sugere uma prática de respiração para que, diante de uma emoção desafiadora ou de uma grande intensidade da experiência, a pessoa possa voltar para essa âncora interna, que é a respiração, ao mesmo tempo que a pessoa se manifeste e peça ajuda a qualquer momento que sentir algum desconforto. E sendo informado dos efeitos, a gente está falando de uma substância que é rápida, que é intensa e que a pessoa vai estar numa poltrona reclinada com fones de ouvido e com venda nos olhos. Então, é uma experiência que convida muito à introspecção, né? Tá ouvindo música, não é uma experiência verbal. Então, a indicação é, você vai estar nesse estado introspectivo, mas se você precisar, vamos estar aqui ao seu lado. E a gente pode tocar na mão, caso a pessoa manifeste algum desconforto, né? Então, todo esse preparo é, estamos criando um ambiente mais seguro possível para você passar por essa experiência. É uma experiência rápida e ela vai passar. E a gente vai estar aqui para cuidar de você. Então, a ideia do preparo é essa. E pensando em populações clínicas, a gente também discute aí. Como que a pessoa chegou nesse tratamento? Como que é a relação com esse diagnóstico? O que que se espera dessa experiência psicodélica, né? Às vezes é preciso tocar até mesmo na questão da droga em si, né? Como é que é para você ter uma experiência com uma substância alteradora de consciência? Porque para os não psiconautas pode ser uma questão, você está usando uma droga no hospital, né? Então, é uma costura bem complexa essa do preparo, mas ela é essencial para que as próximas etapas elas ocorram aí com o maior benefício terapêutico e o menor risco. Uhum, uhum. E lembrando que vocês conduzem essas pesquisas num hospital público de Natal, né? Um hospital universitário, é com uma população, né? é, enfim, sem acesso, né? A muitas formas de cuidado e de amparo, né? Fico pensando sempre que é importante a gente não esquecer isso, né? Que atravessa provavelmente, né? Os cuidados necessários e, né? E o que está acontecendo ali, né? E aí a pessoa, enfim, passa pela experiência, quem está na sessão, faz a gente visualizar assim numa viagem. Então a pessoa está nessa poltrona reclinável que eu conheci recentemente numa sala muito incrível, meu povo. E aí você tá do lado, tem mais alguém? O que vocês fazem durante então a sessão? Tá. Todas as pessoas que compõem o ensaio clínico e que vão estar na sala estão em situação de cuidadores. Absolutamente todas as pessoas, né, seguem essa ética do cuidado. E, a princípio, quem recebe a pessoa na sala é o médico, né? O Marcelo, o médico psiquiatra que trabalha com a gente. Então, ele recebe o participante, informa tudo o que vai acontecer no dia, mais uma vez. E como eu fiz a analogia da peça do teatro, a gente encena o momento que cada um entra na sala. Então, eu, enquanto psicóloga, eu entro no que se chama preparo imediato. Então, antes da primeira dosagem com a substância, porque é uma pesquisa clínica, então existem outras medidas que são tomadas, né? Então, se afere também pressão, tem coleta de sangue, enfim.
A depender da fase do estudo, isso se complexifica ou não. Então, os pacientes têm maior ênfase na experiência e menos coletas, como o EEG, né, eletroencefalograma, não tem, mas as pessoas da primeira fase do estudo terminaram tendo mais coletas para além, né, da experiência com DMT, então tudo isso é informado. Mas enquanto cuidadores, a minha primeira tarefa é entrar imediatamente antes da sessão e perguntar como é que você tá para essa experiência. E aí, você quer ter um tempinho só comigo para a gente conversar sós aqui? Ou não, tá tranquilo? Se tudo bem, seguem os procedimentos para inalação e o tempo todo eu vou ficar do lado do participante, né? Um suporte contínuo que é oferecido desde antes da inalação até o momento que a pessoa inala, toda a experiência e os momentos após, que são os momentos de integração. Então, depois dessa conversa final de integração, existem pausas em que aí eu saio da sala e volto depois da segunda sessão. Né? Então, é um suporte contínuo aos momentos imediatamente antes, durante e depois da dosagem, mas o participante é sempre acompanhado por um médico. E dentro da sala pode entrar a enfermeira, caso existe a coleta de sangue, pensando aí na fase do estudo, né? Tem outra possibilidade de pessoa em situação de cuidadora lá. Uhum. E no estudo de vocês, como esse apoio durante, né? Assim, para quem nunca assistiu uma sessão com psicodélico, vocês intervêm, vocês interrompem a experiência, é, com essa substância específica, os pacientes se comunicam, eles pedem ajuda, eles se manifestam. O que acontece ali nessa hora? E como você Não. pode amparar na prática? É uma experiência muito introspectiva, então as pessoas não têm o ímpeto de falar. Normalmente a pessoa fica realmente um semblante tranquilo, deitada, fone de ouvido, vendas nos olhos. E o que a gente faz é acompanhar essa pessoa durante a experiência, sentada ao lado, sem nenhuma manifestação. Caso a pessoa se manifeste, né, que pode acontecer, a experiência psicodélica, ela é uma experiência de corpo. Então, pode acontecer da pessoa ficar quietinha, mas pode acontecer também de ter algum movimento, né, da pessoa se manifestar de alguma forma, e a gente está ali para fazer com que ela volte para a experiência de uma forma segura, ofereça algum amparo, se possível, mas te digo, Yara, é uma minoria das vezes, né? A maioria das vezes as pessoas estão realmente quietas, ficam lá, seguem até o momento de poder falar, de fato, né? Então a gente não vê muita coisa acontecendo, fica na Vocês não, curiosidade quando a pessoa pode falar. interessante. Vocês não tiveram muitas experiências desafiadoras? Ou, assim, testemunharam ali? Teve uma experiência desafiadora que eu tive a oportunidade de acompanhar, que foi a experiência de uma pessoa que corporalmente ela se mexeu muito, né? Então ela teve o ímpeto de levantar da cadeira, né? Não levantar totalmente, mas de ficar sentada, a poltrona é reclinada, ela ficou sentada. E após deitar novamente, que é a orientação, né? A gente tenta levar a pessoa de volta, né? De uma forma segura, tranquila. Apesar dela ter ficado parada na experiência, ela babou muito, né? Teve essa reação física. E aí, é isso. Acho que é o maior treinamento que a gente faz enquanto equipe clínica é a confiança na experiência e a não diretividade. Então, ninguém vai se desesperar, vai interromper a experiência. Isso não vai acontecer e todo mundo precisa estar muito alinhado nesse cuidado. O que se faz é dar um suporte psicológico e físico. Então, pega um lencinho e limpa, né? Fica ali do lado, né? Porque a presença ela é sentida também. A pessoa sabe que tem alguém aqui do lado. E o mais impressionante foi que depois dessa sessão, quando a pessoa pôde falar sobre a experiência, ela nem lembrava que isso tinha acontecido. Enfim, talvez o que pra gente seria ali, nossa, tem algo acontecendo. Super, super. E como esse é um ponto de atenção importante para a gente pensar em manejo terapêutico em terapia psicodélica, né? Porque muitas vezes o que a gente de fora acha que a pessoa está passando não é o que a pessoa está passando lá de dentro. O que traz um outro nível de complexidade para a questão, né? Então, nessa cena de vocês, né, eu acho que se deixou muito claro o quão importante foi vocês confiarem na experiência e não se alarmarem, não se assustarem.
né? Enfim, o que requer bastante conhecimento para você ter essa segurança, o quanto essa segurança é importante para a pessoa que está passando pela experiência, né? E aí, nesse caso, eu fico até pensando, bom, a pessoa, sei lá o que ela estava vendo naquela hora, mas ela não viveu isso que vocês viveram. Então, quanto poderia ser danoso se alguém não tivesse esse preparo e imprimisse uma marca de medo, de assustada, que sequer ela vivenciou naquela hora, né? Complexidades desse trabalho. E as pessoas entram num lugar de muita vulnerabilidade, né, Yara? Assim, não é por acaso que a gente bate tanto na tecla do cuidado, né, e se coloca tanto enquanto apoio. Então, sendo experiência intensa, a pessoa fica ali realmente em situação de cuidado, né? Então, é muito necessário que a gente confie na experiência, porque vai passar, porque é uma substância segura, porque existem elementos ali que podem ser desafiadores, mas o desafiador, quando transitório, ele é de interesse terapêutico, né? Como na vida, né? Se a gente passa por uma experiência desafiadora, né, e consegue passar por ela, né, consegue manejar o estresse para que não seja uma hiperativação do estresse, mas um período de estresse seguido de um amparo, isso tem interesse terapêutico. Então, o desafiador não necessariamente ele é traumático, né? E o trauma ele vem muito também desse desamparo. Então, é muito importante marcar aqui que são os insights que a ciência está nos dando, né? De como tornar essas experiências seguras, né? Como reduzir os riscos e que no fim das contas pede da gente competências muito diferentes do que seria aí, né? Um atendimento que não lida com esses estados não ordinários de consciência. Total. Vamos entrar então nessa brisa agora, que é Vamos. um assunto que eu sei que a gente tem em comum, né? Que é esse, né? Bom, somos psicólogas, somos terapeutas, né? Talvez outros profissionais de psicologia ou terapeutas estejam nos ouvindo agora, né? E essa é uma questão importante quando a gente pensa aí no futuro, né? Da regulamentação dessas terapias, né? Sobre as habilidades específicas do profissional que acompanha, né, pacientes nesse antes, durante e depois. O quanto você acha que isso envolve habilidades, qualificações específicas, Sophie? Ou o quanto um psicoterapeuta que trabalha no consultório convencional, como a grande maioria, né, com as habilidades que tem, está preparado para acompanhar esse processo de uma maneira ética e segura. Queria te ouvir um pouquinho. Olha, a gente tem muito a aprender porque a nossa formação não dá conta. Acho que a gente parte daí mais do que um lugar de saber a priori, né? Primeiro que ser um terapeuta psicodélico é lidar sempre com o lugar do não saber, né? Entender que ali existe um papel de facilitação de uma experiência, mas que acontece aí em níveis, né? Já tocamos aqui nesse aspecto do mistério, do curioso, que a gente não tem como dar conta, não tem como entender. E o lugar do terapeuta também não é fazer com que a pessoa entenda, né? Também não é estar ali para dar uma resposta. É para facilitar com que essa experiência seja segura, para que a pessoa seja amparada e que depois dessa experiência a gente consiga ser esse lugar de fazer com que se haja um sentido para essa experiência, né? Se dê uma simbologia, enfim, que a experiência possa ser melhor integrada, que a gente vai entrar nisso depois, mas talvez seja entender, antes de tudo, que existe uma estrutura que diz desde antes da experiência, né? O preparo. Existem manejos que dizem da durante a experiência e existe todo um cuidado que vem após. Então, isso é algo muito distinto do que a gente vê na nossa formação, né, antes de tudo, e um lugar também que eu vejo assim que pode ser muito desafiador para alguns terapeutas de não diretividade, de não indutividade, né, de você não estar ali direcionando a experiência, nem trazendo questões que a pessoa talvez não traga. Então, acho que algo curioso que eu posso trazer do estudo é que às vezes se nota uma narrativa que é muito próxima de uma narrativa espiritual, né? Então, assim, a pessoa foi, entrou num templo sagrado e viu uma figura de uma religião e teve tudo isso. A minha pergunta como terapeuta nesse contexto foi como é que foi estar nesse lugar? Uhum. E a pessoa pode elaborar de uma forma que para mim não tem nada de espiritual nisso.
Para mim foi algo psíquico que eu fui, que eu acessei e que o mais importante é agora. Existiu essa fala, né? O mais importante para mim não foi esse lugar que eu fui, é quando eu saio da experiência e estou mais compreensível com minha companheira, estou melhor com as outras pessoas, né? Enfim, teve essa narrativa dessa pessoa. E não cabe a mim, enquanto terapeuta, apesar das minhas crenças, apesar, enfim, do que eu acredito, chegar e dizer você teve uma experiência espiritual ou nada disso, né? Eu vou trabalhar com o que a Uhum, pessoa traz e como ela simboliza. Então, eu acho que esse lugar uhum, também é um lugar muito delicado, porque o insight psicodélico, ele pode ir por muitas vias, né? Inclusive, nem todo uhum, insight, nem tudo que vem é útil. Então, eu acho que esse manejo, uhum. assim, clínico, ele é muito distinto e a gente está muito despreparado, de maneira geral, assim, da nossa formação para poder estar atendendo nesses contextos, né? O que que você acha, Yara? Sim. Essa bola. Então, concordo totalmente. Assim, primeiro, com essa postura de estamos todos aprendizes aqui, né? Em relação a isso, estamos terapeutas, né? E a gente tem muito o que aprender com o que já foi, né? Estamos aprendizes, mas existem fontes de informação e de preparo, né? Então, existem, enfim, é, tudo que foi desenvolvido na década de 50 e 60, com os estudos clínicos com psicodélicos, existe uma literatura vasta, né, de grandes autores com muitas horas de experiência nisso, como Stanislav Grof, que você mencionou, né, agora há pouco, né? Enfim, existem as fontes também de experiências pessoais, que a gente pode falar aqui agora, que eu acho que ela pode ser uma fonte de insight, né, como terapeuta, né? Mas não tenho dúvida, assim, que eu, como terapeuta, sei lá, antes de entrar no mergulho desse mundo, diria completamente despreparada, não saberia, talvez fizesse bobagem, né? E não que eu esteja completamente pronta, de jeito nenhum, mas acho que a gente já vai conseguindo localizar alguns parâmetros, alguns aspectos desse tipo de processo que são muito diferentes, né, de uma terapia convencional. Então, tem esse que você disse, que eu concordo. Eu perguntei uma vez para uma terapeuta bem experiente, que eu gosto bastante, que é envolvida em muitas pesquisas de ponta, a Elizabeth Nelson, para dar o crédito. É, qual habilidade que ela achava mais difícil para um terapeuta convencional adquirir, né? E eu estava pensando, porque eu queria isso para mim mesma. E ela falou, fazer não fazendo, doing not doing, né? Então, na hora da sessão, que foi uma coisa que você mencionou, né? Essa não diretividade, essa não intervenção, né? E o que também acho que não é tão trivial quanto ficar parado e olhando. Não é isso, né? Então, como ser uma presença, né, que emana sinais de contato, de cuidado, né, de estou aqui, como saber distinguir quando intervir, quando não intervir, né? Como confiar na experiência, você contou um exemplo, existem muitos outros. Se a gente não conhece o que pode acontecer numa experiência psicodélica, e até te perguntar, né, o que você acha disso? Eu consigo imaginar muitos profissionais de saúde se desesperando numa sessão com psicodélicos, assim, ficando ansiosos, porque não conhecem e não entendem que aquilo que está acontecendo está seguro, é tranquilo, e aí eles se desregulam emocionalmente e transferem essa desregulação emocional para quem está do outro lado também, né? Então, sei lá, mas tem vários outros aspectos, assim, que eu acho que são muito diferentes, né? Sim, sim. Acho que, assim, a princípio, algo que é muito novo também, assim, na ciência, é a neutralidade do pesquisador, né? Porque o pesquisador, ele tem um lugar de neutralidade porque é uma variável, né? Dentro da linguagem da ciência, você tenta ficar neutro ali para interferir o mínimo possível no processo. Enquanto terapeuta, numa sessão de terapia psicodélica, nossa presença não é neutra. Porque se eu chamo você pelo nome, isso é intervenção. Se eu não chamo pelo nome, isso também é uma intervenção. Olhar é uma intervenção. Estar junto é uma intervenção. Então, a gente não é neutro, a gente é um sujeito em situação de cuidador, é um facilitador, é um terapeuta ali. Então, esse fazer sem estar fazendo não é uma
como se a gente não tivesse ali ser neutro diante de uma cena. É entender que existe um processo que vai se desvelar para além da nossa intervenção, para além da nossa atitude, mas que a gente vai estar aqui para o que for necessário. E a gente vai estar aqui depois para quando a pessoa, depois de pousar, depois de decolar, pousar. Então, existe esse lugar de realmente poder deixar a experiência fluir, mas não sem ação, né? Não sem antes ter preparado, não sem estar lá junto, não sem estar depois, né? E aí, Sim. esse lugar da ética mesmo, né? Que é muito importante estar nesses estados, que é importante no geral, enquanto profissionais cuidadores e da saúde, mas considerando a vulnerabilidade, né? Esse lugar da ética é bem fundamental. Com certeza. É um ponto de atenção e preocupação, pelo menos meu, assim, pensando, né, na formação de profissionais e no futuro, porque, como você bem disse, é uma situação de especial vulnerabilidade, desde física, né, a pessoa não está lá em condições de levantar e sair andando e fugir, se acontecer alguma coisa ruim, né, sei lá, né, às vezes de conseguir comunicar claramente, né, o que ela precisa ou não precisa, né, de estar muito aberta emocionalmente em contato com conteúdos também, né, que mobilizam muito, então vulnerabilidades de todas as ordens, né, e esse estado aqui, pensando em outra especificidade, né, Sofia, que eu penso que é um estado muito sensível, né, e muito aberto, muito afetável, né? Então, sei lá, um terapeuta que não conheça essa característica desse estado, talvez ele fale num tom de voz, ele fale de um jeito, ele faça intervenções que serão super ok num momento sem psicodélico, mas que nesse momento o dial, eu penso assim, né? O dial da pessoa que está lá dentro está totalmente diferente, como a voz chega, como tudo impacta, né? Então, esse lugar de cuidado e de muita sensibilidade, assim, né? De muita, acho que sutileza, delicadeza e atenção, né? É diferente essa parte também, né? E uma sensibilidade, Yara, já que você trouxe essa palavra, uma sensibilidade também transpessoal, né? Uma sensibilidade aí com esse mistério que emerge, né? Que algumas pessoas dão sentido espiritual, outras não, mas uma sensibilidade com esse estado que é inefável e que talvez, puxando o gancho do que você trouxe, a nossa experiência enquanto pessoas que já tiveram em estados ampliados de consciência, já tiveram em situações de entrar em contato com essa dimensão, possa nos ajudar a acolher, né? Não precisa ter para acolher, né? Sensibilidade transpessoal, acho que assim, é muito importante o letramento, se informar, estudar, tem artigo, tem teoria, mas a experiência ela é muito imperativa, né? Então, quando se tem essa sensibilidade de se entender que existe algo que é para além do verbal e que tem ali um grande interesse terapêutico, né? Um grande potencial. O que que é o terapêutico? Esse potencial de gerar potência de agir mesmo, né? De gerar vida, de devolver a vida. Então, essa sensibilidade transpessoal, ela também é uma habilidade muito fundamental para qualquer terapeuta que se interesse em estar atuando aí nessas frentes. Uhum. Total, concordo. E esse ponto que você disse, né, que acho que esse contato com relatos de experiências diretas em primeira mão, com algo que a pessoa vai nominar de sagrado, seja que isso seja isso com conteúdo, com uma conotação religiosa ou espiritual ou não, mas assim essa experiência de contato com algo que é sentido profundamente como sagrado, eu acho que é uma outra. A gente não costuma ouvir isso muito na nossa clínica. Vez ou outra alguém chega e teve uma experiência que ela nomeia assim, ou que ela pratica alguma religião, né? Mas numa clínica psicodélica, a porcentagem de relatos dessa experiência em primeira mão, ela é muito alta. E a gente vive numa cultura em que a gente tem pouca relação com essa experiência do sagrado. Então, é muito, acho que fácil não conseguir genuinamente acolher, como você disse, né? Verdadeiramente acolher. Em tese, todo terapeuta tem essa habilidade treinada,
né, de acolhimento, de empatia. É, mas uma coisa é falar isso, outra coisa é realmente estar de coração aberto e muito acolhedor para experiências que são muito fora do ordinário, que podem balançar também as crenças dos terapeutas, ou enfim, né? É muito fácil ter uma escuta julgamentosa, no fundo, para encontrei um ET, para, sei lá, descobrir o segredo do universo, ou sei lá, coisas assim, né? Então, acho que essa é uma outra questão que requer uma capacitação diferente. Não sei o que você acha. Um treino de presença também muito, muito importante, sabe, Yara? Porque, assim, a gente tá falando aqui, é muito bonito, muitas vezes, os relatos, né? Ver o que acontece, ver o potencial. Mas, enquanto terapeuta, o custo energético de estar nessas sessões não é brincadeira. O custo dessa presença, então, assim, tem o preparo do participante, mas tem o meu preparo enquanto terapeuta mesmo, né? Então, assim, existem práticas imediatas, o preparo do corpo mesmo, né? Então, fazer um centramento, né? Fazer uma respiração, entender que ali, né? Isso é muito pessoal, né? Que eu estou trazendo, cada um encontra a sua prática. A melhor ferramenta é aquela ferramenta que a gente já conhece, já nos faz sentir bem. Mas eu acho legal, assim, fazer uma respiração, entender que a gente está entrando ali num campo de contato com o outro, né? Que a gente também ajuda a sustentar esse campo de segurança ali. Então, existe esse preparo e existe quase que assim, um lugar existencial mesmo, de se você quer trabalhar enquanto terapeuta psicodélico, existem práticas de saúde que é importante que você mantenha na sua vida, né? É um compromisso existencial, eu costumo dizer, e tendo contato com outras pessoas, enfim, que têm esse interesse, que têm essa interseção, elas falam algo parecido. É uma dedicação mesmo existencial para você conseguir estar ali inteiro naquelas sessões, para você conseguir estar cuidado, para você conseguir estar amparado, porque isso exige bastante dos nossos corpos, né? Assim, Super. a nível físico mesmo, é muito arrepio, né? Acho que isso eu posso trazer. Coisas que são ditas, coisas que são presenciadas, né? Então, gera muito essa mobilização. Então, também seria uma competência aí do terapeuta. Não sei se autocuidado é a melhor palavra, porque autocuidado tá tipo skincare, né? Não. Hoje, assim, É, autocuidado. sim. Arrasou, sim. Mas peguei, sim, total, concordo. Um Uhum, cuidado de si, uhum, né? De um lugar um pouco mais, enfim, mais intencional mesmo, para estar lidando com tanto que pode emergir nas sessões. total. Porque eu acho que existem também, né, sessões como essas que vocês vêm, né, conduzindo no estudo, que são sessões de 15 minutos, né, é, eminentemente introspectivas, né, com, em geral, menos manifestações externas, que já exige bastante, não estou dizendo que não exige, mas, enfim, um baita cuidado ali, né, mas quando a gente fala no universo das terapias psicodélicas, tem psicodélicos que produzem, as sessões são mais longas, né, podendo chegar a 6, 8 horas, tem psicodélicos em que a pessoa fica num estado, né, em que ela manifesta mais, e muitas vezes o terapeuta está lá precisando sustentar essa qualidade de presença no corpo durante tanto tempo e muitas vezes, né, testemunhando, que é algo que a gente ainda não disse e acho importante dizer, é que psicodélicos têm essa característica, eles, muitas vezes eles permitem um acesso, né, corporal, experiencial mesmo a experiências difíceis, ou já vividas ou imaginadas, né, a traumas, a revivências de situações difíceis, né? Nem sempre as experiências psicodélicas são transcendentes, de amor, lindas, maravilhosas e acolhedoras, né? Muitas vezes elas são de mergulho em dores e aí o que eu estou querendo dizer é que o terapeuta, né, está lidando ali com uma alta carga de voltagem emocional de alguém e está testemunhando uma pessoa reviver, por exemplo, um trauma dilacerante. E a gente sabe que isso tem impacto na gente como terapeuta. A gente sabe que depois de uma sessão dessa a gente precisa
né, de um tempo e de práticas para cuidar do que a gente também testemunha, dá conta, né? Então, total, colocaria como, acho que, prática de autocuidado redobrado. Por exemplo, quem trabalha, né, profissionais de psicologia que trabalham com emergências, catástrofes, crises, isso é uma orientação, um guideline fundamental, assim, porque senão a pessoa, daqui a pouco, está ela também lá, derrubada, porque você testemunha, né? É, acho que algo que conversa com isso, assim, me parece, em algum grau, Sim, né? concordo muito. Não é brincadeira. Sim. E você, pensando na sua experiência pessoal com psicodélico, Sofia, você já teve alguma, sei lá, alguma experiência ou alguma situação que tenha te trazido algum, sei lá, insight ou refinamento de compreensão de, puxa, então, como terapeuta, acho que tal manejo faz mais sentido, isso fez diferença, coisa que não teria caído sua ficha se você não tivesse vivido em primeira pessoa? Tá. Tem uma muito óbvio, assim, muito simples, né? Mas o simples, ele tem um lugar muito fundamental. E algo que aparece muito nas minhas experiências psicodélicas, de forma geral, e que parece aparecer nas experiências psicodélicas, é o lugar do amor, né? Então, sendo o amor como esse lugar, ou seja, o amor como essa ação, o amor como um sentido existencial, né? Então, a sensação de amor, ela é muito presente. E eu sinto que desde que eu passei a testemunhar esses processos em terapia psicodélica, que vão aí mais de não sei quantas sessões, mas já faz uns anos, né? Desde 2022 que esses estudos acontecem. Eu me perguntava muito assim, o que que eu estou fazendo de fato, né? Tá, eu estou ali promovendo um espaço seguro, estou ali acompanhando, né? Existe um lugar de depois de eu estar ajudando a costurar, mas o que que de fato ali é a minha presença, o que que é inegociável, né? Vamos colocar assim. Uau. E algo que veio muito forte em uma sessão que eu estava indo um pouco com essa intenção, era como o lugar ali ocupado de terapeuta é um lugar do amor, né? Uau. E o amor a gente pode entender também como cuidado, né? Então, muitas vezes, pensando em situações de pessoas em vulnerabilidade, talvez seja um dos primeiros espaços em que a pessoa vai se sentir acolhida incondicionalmente, não importa se viu um ET, não importa se chorou, se gritou, ou se teve uma crise de riso, que acontece na sessão, né? Que ela vai ser acolhida incondicionalmente, até se não tiver experiência nenhuma, nenhum efeito, né? Vai ter alguém ali do lado e dizer, não, tudo bem, isso pode acontecer. Ou então, como que eu posso te amparar? Ou então, vou estar aqui contigo, né? Então, como que a gente separa, né, o amor enquanto cuidado, né, desse lugar de terapeuta que a gente ocupa, né? E é preciso de muita presença, de muita atenção para amar e muita abertura de coração também. Então, acho que é o que veio assim das minhas experiências e como que é importante eu esteja fazendo esse, vou chamar assim, balanceamento do carro. Uhum. Alinhamento e Sim. balanceamento, assim, da minha própria abertura de coração para poder estar ali, né? Tá? De amor, de cuidado, de presença. Que Então, lindo, lindo isso. Vou compartilhar aqui uma coisa que já que estamos nessa conversa aqui entre comadres psicodélicas, você sabe que eu estava numa cerimônia de ayahuasca, inclusive com o meu amigão Matheus, que está aqui nos bastidores áudios visuais, com um maestro peruano, e enfim, uma tradição vegetalista, ela é toda diferente, mas esse é outro assunto. O que eu ia contar teve um momento, assim, teve uma experiência que me marcou muito, depois como terapeuta, um entendimento, assim, que foi um tanto parecida com a que você trouxe, assim, agora há pouco, no seguinte sentido, foi uma experiência de acessar muita dor pessoal, e dor dos meus familiares, e isso foi, essa experiência transpessoal de dor foi se expandindo, né? Até que eu estava ali na Palestina e eu estava sentindo a dor, é, das pessoas, enfim, a toda a dor do mundo. E era um lugar muito profundo, escuro,
e muito solitário. Era um tipo de dor muito específica, assim, que eu estava sentindo. E que era muito claro que era uma dor que muitas pessoas sentiam e que eu estava sentindo naquele momento, a dor de milhares, milhões de pessoas no mundo. E que era uma dor sem saída. Era uma dor que não tinha conserto e que não tinha saída. E que era... Então, eu chorei muito ao longo dessa sessão. Horas e horas e horas. Enquanto eu estava chorando, eu tinha consciência de que quem estava me vendo de fora devia estar muito preocupado comigo. Eu estaria, se eu não fosse eu, e se eu ainda não conhecesse um pouco de psicodélicos, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu estava sentindo uma dor dilacerante, profunda, sem saída, infinita, imutável, ao mesmo tempo, e agora eu vou contar uma coisa que é muito peculiar mesmo, de estados expandidos de consciência, pode não fazer nenhum sentido como experiência, isso que eu vou dizer agora num estado, né, ordinário. Ao mesmo tempo eu sentia uma paz, uma calma, uma não dor absoluta. Era como se era como dizer não. Dentro de mim eu estava sentindo esses dois estados que nesse estado aqui eles são opostos e eles não coabitam o nosso corpo ao mesmo tempo. A gente não sente dor e não dor. Mas eu estava ali naquele momento, sentindo toda a dor e ao mesmo tempo muito calma, sentindo muito, 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 muito amor e entendendo que eu queria estar ali, eu não queria sair de lá. Então não é que eu estava chorando e me debatendo, querendo sair daquela situação. Era uma vontade muito profunda e genuína de estar ali com aquele sofrimento e o entendimento que era ali o meu lugar. Muito difícil de colocar em palavras. Mas era um fundo do oceano que só tinha muito escuro e só tinha um coração que fazia tum, 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 com muita dor. E umas pessoas que estavam de fora, assim, né, da minha experiência conduzindo a cerimônia, acho que elas ficaram preocupadas e vieram, de alguma maneira, me acudir e tudo mais, né? Mas eu estava num estado super sensível. Eu não queria mão naquela hora. Eu não queria alguém falando para mim, vai ficar tudo bem. Já estava tudo bem. E aquilo, de alguma maneira, me tirou da minha experiência e me tirou do fluxo. E aí eu fiquei, depois, muito tempo pensando sobre isso, assim, como eu faria, depois dessa experiência, se eu estiver na frente de um paciente, numa sessão de cetamina, né, um psicodélico que está já legalizado para uso, que eu faço acompanhamento, e ele estiver chorando copiosamente, talvez ele não esteja no sofrimento que eu imagino que ele esteja naquela hora. E talvez não seja o caso de eu chegar lá e falar alguma coisa ou intervir. É muito delicado, né? Então, eu só sei que, por exemplo, depois dessa experiência, eu lembro que eu fui acompanhar uma paciente que estava num momento difícil e me voltou muito essa experiência. E eu entendi que naquela hora eu só precisava falar para ela assim: minha mão está do lado da sua. Se você quiser, você pode pegar. Não era para eu pegar a mão dela, sabe? Então, quanta coisa tem aí ainda para a gente aprender, né? Sobre essas infinitas possibilidades que a gente não conhece nesse estado. Então, como que a gente vai saber também muito manejar? Não sei. Falei que ia ser papo brisa hoje aqui, minha gente. Ai, que bonito, É. Yara. Bonito o seu relato. E me faz pensar como, enquanto competência de terapeuta, né, a gente saber também entender que não é nossa função ali, tá fazendo a pessoa ficar bem, né? Oh, Não necessariamente, já, né? Ficar bem, já. quero te ajudar, assim, né? Será que essa experiência que o psicodélico nos oferece, e atravessar essa experiência com toda a sua contradição, com toda a sua ambivalência, tá bom e tá ruim, será que poder estar inteiro nessa experiência, num lugar seguro, sabendo que tem alguém que pode te amparar, não é algo extremamente terapêutico? O que que a gente tira quando a gente só quer que a pessoa fique bem ali? Que lugar desafiador, né? Porque a gente sabe cuidar, Sim, né? A gente sabe cuidar, né? sim. Então,
sim. Nossa, Mas é, é um cuidar com outros modos, né? Um cuidar lapidado de uma outra maneira, né? Esse, sim, verdade. E Sofia, indo aqui um pouquinho, final já da nossa conversa, podemos já, ficar aqui. Eu sempre falo isso, é um chavão, eu sei, mas é a pura verdade. Eu poderia ficar aqui mais 2 horas conversando contigo. É, pensando assim no momento atual, o que você entende que no momento atual que é? Um momento de, né, pesquisas com terapias psicodélicas no mundo e no Brasil. É, são realidades diferentes, né? A realidade do Brasil e de diferentes países do mundo e tudo mais, mas sei lá, pensando aqui no nosso lugar, né? Brasil, psicólogas, pensando no projeto assim de regulamentação de substâncias psicodélicas, de futura implementação de terapias psicodélicas, que desafios assim você hoje ver quais são os maiores desafios nesse momento para que a gente continue avançando a ponto de um dia esse futuro tá aí acessível para a população. o primeiro grande desafio, eu acredito que seja a falta da regulamentação específica para as substâncias, né? São substâncias proscritas. A DMT existe uma resolução do CONAD, né, que permite o uso religioso e para fins de pesquisa. Então, o que a gente faz na pesquisa não é ilegal, e existe a possibilidade de se frequentar religiões ayahuasqueiras, né, ou rituais. Então, enfim, isso hoje no Brasil isso é uma grande vantagem a nível de nação, a gente ser essa nação psicodélica, né, que diferente de outros países pode ter esse acesso religioso, mas também pela variedade de plantas psicodélicas que a gente tem. Talvez essa seja uma primeira dificuldade, e aí que entra o lugar da ciência, e da importância da ciência nos processos regulatórios, né? Que vai mostrando que a substância é segura, que é tolerável, que tem um potencial terapêutico, né? Então, existe essa vantagem que também é o desafio, porque as amostras são pequenas das pesquisas, né? Então, as pesquisas são resultados impressionantes, mas em 12 pessoas, né? Em 15 pessoas. Sim. Então, assim, a gente precisa realmente de um tempo aí para, de fato, tá trazendo dados maiores. Acredito que o estigma também, né, das drogas em geral, vamos colocar assim, porque são substâncias, né, são enteógenos, existem várias nomenclaturas, mas também são substâncias que alteram a consciência, então existe um estigma a nível social mesmo. E talvez também tenha uma importância da ciência aí, digo de estudos qualitativos, por exemplo, como o meu mestrado, que traz o relato das pessoas para se entender o que que se passa subjetivamente, né? Então, enfim, acho que tem todo esse lugar de poder falar sobre isso, esse espaço mesmo que você oferece, né? Porque assim, aqui eu acho que é um grande treino para mim, uma grande prática, pegar coisas super difíceis da linguagem das ciências médicas e trazer para um papo descontraído. É assim, é. Ou então fazer uma tradução do inefável para como você compartilhou seu relato. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio muito importante para contribuir para essa opinião pública, vamos dizer assim. A formação profissional mesmo, né? Por mais que a gente tenha aí literatura de outros meios, enquanto graduação, enquanto especialização, nós da psicologia lidamos com essas faltas, acredito. E diretrizes ético-políticas, né? Pensando no evento que a gente estava junto, você falou do Congresso CFP, nos falta enquanto conselho, né? Enfim, está começando a ser produzido, mas diretrizes ético-políticas, porque a gente está aqui criando insights de pessoas que têm esse contato com o universo psicodélico, né? Tem nossas práticas, mas existem diretrizes e competências que é importante que sejam aí ditas por instituições, né? Enfim, e eu trago aqui o lugar da ciência, acho que isso é importante marcar. Não como único lugar de potencial terapêutico, nem como um único lugar válido, mas enquanto um lugar que está descobrindo evidências dentro desse paradigma científico e que pode ser útil, né, nesse processo regulamentatório, nesse processo, enfim, de desestigmatizar, né? Mas que aí é um campo muito mais vasto, muito mais amplo, vivo, muito vivo, que bebe de diversas fontes, que nos pedem saberes transdisciplinares, transabordagem, né? Acho que
Ah, eu sou docente, mas também sou aluna do CAMP, né? O Centro Avançado de Medicina Psicodélica, que está fazendo uma pós em terapia psicodélica. E esse final de semana a gente teve um módulo da ayahuasca. E foi super interessante, porque a gente viu uma perspectiva indígena, a princípio, para depois uma perspectiva do uso religioso, depois a antropologia, cada docente aí representado pela sua área de domínio, né? Para depois ir para as ciências Uhum, e aí a área médica. Então, uhum. dentro de um módulo da ayahuasca, não dá conta saber só o ensaio duplo cego randomizado, né? É preciso ouvir outras vozes, é preciso ouvir outros espaços. Então, assim, quando que eu teria uma oportunidade de ouvir tantas vozes, né? Então, acho que essa pós, esse lugar, que é um lugar que eu acredito muito, porque, enfim, também é um movimento que eu participo, dizer que a gente tem que entender os psicodélicos como pluriplurais, assim, como um campo Exato. muito amplo, Conversas entre enfim, mundos, né? É disso que você está falando, né? É um campo em que o que são necessárias são conversas entre mundos, né? E são muitos mundos que coexistem e que precisam dialogar horizontalmente com seus respectivos saberes, né? Que lindo isso, aí esse fim de semana de ayahuasca. é, É, super e potente. é, esses estão incrível, incrível. Sophie, querida, antes de encerrar nosso papo, eu ia te perguntar se tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar, alguma pergunta que eu não te fiz, algum ponto que você acha importante ou palavras finais? Ah, eu acho que um ponto que eu acho que talvez tenha ficado um pouco implícito na nossa fala, mas que talvez seja legal marcar aqui, é que existe um potencial nessa experiência psicodélica, né, que as pessoas atravessam. Ao mesmo tempo, existe uma perspectiva do que você vai fazer com esses insights, o que você vai fazer com essa experiência, que é uma perspectiva da integração. Né? Boa. Que dentro da psicoterapia, pensando em nós enquanto psicoterapeutas, muitas vezes é o que a gente recebe. A pessoa já fez um uso do psicodélico, né? Ou já tem essa vivência e quer falar sobre isso nesse espaço. E dentro da pesquisa, eu tenho a possibilidade de fazer isso mais próximo, então a integração é feita imediatamente após a experiência, um dia depois, né? Enfim, uma semana depois, a gente consegue fazer isso mais amarradinho. Mas eu queria levantar esse ponto porque a gente precisa de integração porque existe uma separação, né? E essa separação pode ser uma separação de nós com nós mesmos, pode ser uma separação de nós com nossa comunidade, ou de uma fenomenologia muito distinta, que são essas experiências para o nosso cotidiano, Babilônia, dia a dia, correria. Então, Uhum, existe essa perspectiva de como que a gente, e aí é uma pergunta aberta, não estou oferecendo solução, né? Mas como que a gente também pensa essa integração enquanto terapeuta, né? Como que a gente facilita esse uhum, processo? Né? Que ela não uhum. acaba aí, a experiência psicodélica, ela traz um trabalho a ser feito. Perfeito, Né? E assim, eu perfeito. brinco que até hoje eu estou integrando. A minha primeira experiência com a ayahuasca, que eu Uhum, tive lá em sem dúvida. 2016 com meu pai, até Uhum, hoje falar sobre isso aqui me ajuda uhum, a integrar, né? Isso, então, um processo uhum, longitudinal que às vezes é uma vida e que às vezes muda nossos caminhos de vida e, enfim, não uhum, é, não é uhum. trivial, né? Não, ótimo, ótimo ponto, assim, a gente não terminar a entrevista sem ter falado um pouco mais sobre essa parte pós-experiência, né, para que fique bem claro, pelo menos nós duas aqui, acho que a grande maioria das pessoas que trabalham na área, né, em termos de psicoterapia, com psicodélicos, né, acho que é muito claro para a gente o quanto, por mais que a experiência em si possa ter sido muito intensa ou transformadora, né, o trabalho de integração ele é fundamental, tão ou mais importante que a própria experiência. E acho importante você não deixar essa entrevista terminar sem a gente marcar isso, né? Porque acho que existe uma visão rasa, né? Muitas vezes mercantil, assim, de psicodélicos, como se fosse possível, né? Ter uma experiência, né? E que a substância vem e ela te transforma completamente, né? Sem que você não tenha que fazer um trabalho é, importante depois, né, de integração, né, é, e para isso eu imagino, né, que você concorde comigo também, existem competências específicas só para essa parte,
né? Até que eu vou fazer aqui um episódio só sobre integração psicodélica, porque é um mundo vasto, né? E também pensando nisso, acho que indo nessa onda para acabar, para mim, pelo menos o que é todo o raciocínio, e também esse sujeito que vai fazer esse trabalho de integração com amparo de profissionais qualificados ou de uma comunidade, né, como você foi buscar no começo da sua primeira, já experiente, com quem você possa falar, né, ele acontece, esse sujeito está dentro de um grupo social, está dentro de uma cultura, está dentro de um mundo com mais ou menos possibilidades, né, e essa realidade social para a qual a pessoa volta, ela é importante também de ser aqui pontuada, para que não fique de maneira nenhuma a ideia de que psicodélicos são pílulas milagrosas, que vão acabar com o sofrimento psíquico do planeta, mesmo se muita integração for bem feita, né? Sim, a pessoa pode melhorar, mas se ela voltar para uma realidade social desfavorável, miserável, com exclusão, né? A gente está falando de um limite do que uma terapia psicodélica pode fazer, né? Ela pode até mudar a perspectiva da pessoa a respeito daquela situação, mas aquela situação é imperativa e a gente que estuda saúde mental sabe dos impactos, né, de pobreza extrema, né, em adoecimento psíquico. Então, obrigada por ter trazido esse ponto, assim, da integração. Sofia, muito obrigada. Que conversa proveitosa, suculenta, que a gente possa seguir próximas e, enfim, tem muitas conversas entre mundos, tem muito trabalho pela frente. E que bom que a gente tem pessoas como você, assim, super implicadas, éticas, respeitosas, comprometidas, fazendo esse campo avançar no Brasil. Obrigada de coração por estar aqui. Grata, Yara. É um prazer enorme. Que bom nossas trocas. Aprendo muito contigo também. Então, seguimos aí nessas trocas e nessa construção, nesse percurso, né? Nem construção, nesse percurso da psicologia psicodélica Uhum, que queremos. uhum. Te agradeço.